Fala, meus queridos, tudo bem, meus queridos? Vamos para mais um conteúdo, questão energética mundial. Vamos falar um pouquinho sobre fontes de energia, tá? As fontes de energia, basicamente, a gente pode definir elas de duas maneiras, né? As fontes renováveis e as fontes não renováveis, tá? Vamos começar, então, pelas fontes que não são renováveis. Fontes de energia não renováveis são aquelas fontes de energia que elas demandam muito tempo para voltarem a existir na natureza. São aquelas fontes que, se a gente acabar com elas, é bem provável que nós não consigamos, produzi-las, né, de maneira artificial, né? Os combustíveis fósseis são o maior exemplo de fontes não renováveis. Quais são os combustíveis fósseis? Carvão mineral, petróleo e gás, né? São os nossos combustíveis fósseis. E uma fonte de energia não renovável é a energia nuclear, né? Ela pode ser obtida através aí do processo de fissão nuclear, que utiliza matérias-primas não renováveis como o urânio, tá? O carvão, o petróleo e o gás, né, tem uma condição que os torna aí parecidos do ponto de vista de origem, né? Já a fonte de energia aí baseada na fissão nuclear, né, já utiliza aí uma fonte de energia um tanto quanto diferente, tá? Vamos falar aí de cada uma delas, tá? Ah, Primeiro, o carvão, né? O carvão, assim como o petróleo e assim como o gás natural, ele leva aí milhões de anos aí para surgir aí na natureza, né? Foi a principal fonte de energia da primeira revolução industrial, tá? E hoje é a segunda fonte de energia aí mais utilizada, tá? As reservas de carvão que existem no mundo, elas estão distribuídas por vários locais, tá? O Brasil, por exemplo, né? O Brasil ele apresenta aí poucas reservas, né? Como vocês sabem, se o carvão, obviamente, foi a principal fonte de energia da primeira revolução industrial, Europa, né? E apresenta aí vários locais onde você encontra. A Inglaterra, que foi o berço da revolução industrial, obviamente, também apresenta aí várias fontes para extração de carvão, ok? O Brasil apresenta aí poucas áreas onde você encontra carvão, e o nosso carvão é mais conhecido como carvão de tipo hulha. Não é um carvão tão bom do ponto de vista de produção de calor, mas pode ser utilizado também, tá? O petróleo foi a fonte de energia aí a partir da segunda revolução industrial, né? Ele vai revolucionar as atividades industriais, principalmente através da indústria automobilística. Então, ele forma-se ao longo de milhões de anos, assim como o carvão. O petróleo também, né, se forma ao longo dos milhões e milhões de anos, né? O primeiro poço de petróleo que a gente vai ter registro é de 1859, foi descoberto na Pensilvânia, aí nos Estados Unidos, tá? Atualmente, o petróleo é a fonte de energia mais utilizada no mundo, tá? Então, vai ser difícil a gente encontrar uma fonte de energia que realmente vá substituir aí o petróleo, tá? Alguns dados interessantes para a gente discutir acerca dessa fonte de energia. Em 1928, a gente vai ter um acordo entre grandes empresas petrolíferas, né? Essas empresas vão criar aí o famoso cartel das sete irmãs, tá? Lembrando que a formação de cartel, né, é considerada crime, né, em muitos países. Em 1960, alguns países produtores do mundo periférico criaram a OPEP, que é a Organização dos Países Produtores de Petróleo, que foi criada basicamente para evitar justamente essa criação aí de cartéis, né? A OPEP ela tem como objetivo aí regulamentar aí a distribuição e também regulamentar aí a distribuição dos preços aí do petróleo oferecido aí pelos países. Hoje, a maioria das reservas mundiais, né, se encontra aí sob controle de empresas estatais, tá? Só um dado interessante para a gente estar analisando também, tá? Ah, Obviamente, o petróleo, por ser a fonte de energia mais utilizada no mundo, né,
também é fonte de disputas, né, de conflitos. Então, as principais guerras aí pelo petróleo, eu vou citar algumas, né, vocês têm aí na tela de vocês. A Guerra do Chaco, de 1932 a 1935, entre Paraguai e Bolívia. Depois aí nós tivemos a Guerra de Biafra, que ocorreu aí na Nigéria, isso de 1967 até 1970. Tivemos aí a Guerra do Golfo, né, envolvendo aí o Iraque, o Kuwait, né, numa coalizão aí que foi liderada aí pelos Estados Unidos. Isso de 1990 até 1991. A Guerra do Iraque, uma das mais recentes, né, de 2003 a 2011, né, Iraque e Estados Unidos, né, lembrando lá que o George Bush era o presidente na época e ele disse que no Iraque haviam aí armas de destruição em massa, então foi meio que uma desculpa para a invasão aí do território iraquiano e do domínio também dos poços aí de petróleo. Também trazendo para um período mais atual a guerra da Líbia, né, envolvendo a Líbia e os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte, aí, né? Lembrando que os Estados Unidos, né, ele tem aí um papel muito importante dentro da OTAN. Se vocês observarem ali, das principais guerras aí de petróleo, sempre a gente vai ter a participação aí dos Estados Unidos, né? Um conflito que outro, você não tem a participação aí dos Estados Unidos, que é um país aí que tem uma grande necessidade de fontes de energia, e o petróleo, né, é essencial para os americanos. Tá? Dando sequência, agora vamos para uma outra fonte de energia, né, o gás natural. Também, assim como o petróleo, é uma fonte de energia aí que leva aí milhões de anos para se formar, né? Se forma também a partir dos processos que formam o carvão e o petróleo, né? São tanto o gás natural, quanto o petróleo, quanto o carvão, se formam a partir da decomposição, né, de matéria orgânica, né? Um exemplo clássico, florestas que foram aí derrubadas aí há centenas de milhões de anos, né? Essas áreas, né, sobre temperatura e pressão específica aí vão dar origem ao petróleo, gás ou ao carvão, tá? O gás ele é mais fácil de você transportar e não requer estocagem. Só que você tem que construir grandes tubulações para levar esse gás para determinados locais, né? Supostamente ele é menos poluente que os combustíveis fósseis. As maiores reservas de gás que a gente vai encontrar estão aí na Rússia, no Irã, no Catar, nos Estados Unidos e na Arábia Saudita, né? A Rússia aí domina aí essa exploração. Seguindo agora, vamos para energia nuclear. A energia nuclear, como vocês devem saber, é uma fonte de energia explorada aí por vários países, só que é uma fonte de energia que eu particularmente considero como uma fonte de energia muito perigosa, né? Porque a gente teve alguns acidentes aí que trouxeram catástrofes para dentro dos países onde ocorreu, né? A maioria das usinas hoje funciona à base de fissão de átomos de urânio, né? Os países ricos, né, são países que detêm geralmente esse tipo de tecnologia, apesar do que o Brasil aí tem 2 usinas em funcionamento e uma terceira em construção. Geralmente essa fonte de energia é utilizada aí por países desenvolvidos que têm mais capital para investimento, já que essa é uma fonte de energia que não é barata para você poder explorar ela, porque demanda aí de muita tecnologia, né? E claro, países que não têm outras alternativas, como por exemplo, extração de petróleo, extração de carvão, gás, ou também não têm condições de fontes de energia aí renováveis para explorar. Atualmente, a energia nuclear ela vem se expandindo em alguns territórios e sendo reduzida em outros, ok? Como funciona, né, a usina nuclear? Se você quiser saber como funciona, eu não vou dar uma ênfase aqui, mas você pode pausar aí o vídeo e fazer a leitura deste texto aqui que ele traz para você como funciona, ok? Dando sequência agora no conteúdo, né? As fontes de energia renováveis. Nós vimos ali que carvão, petróleo, gás e urânio, né, para a produção de energia nuclear, não são fontes de energia renováveis, ok?
Agora a gente vai falar das fontes renováveis. Fontes renováveis são aquelas que se renovam no ambiente, ou seja, elas passam por um processo de reciclagem natural e sempre vão estar à disposição, né, para a sua exploração. Tá? Elas trazem uma vantagem econômica, né, justamente pelo fato de você não precisar estar procurando muito por elas. Por exemplo, a energia hidrelétrica, a energia solar, a energia eólica, né, são fontes aí renováveis. Energia hidroelétrica é a fonte de energia aí utilizada a partir da força da gravidade utilizando a água, né? Então ela é gerada pelo uso da água e da força da gravidade. Então você tem alguns tipos de usina hidrelétrica. A primeira é por acumulação. Você cria grandes reservatórios, né? Inunda aí várias áreas, né? Para poder utilizar essa água. Depois você tem a usina tipo fio d'água, que gera energia utilizando o fluxo da água do próprio rio ou nenhum reservatório. Muitas vezes, nesse caso, você produz menos energia. Plataforma, né? Sistema de plataforma tende a gerar aí um menor impacto ambiental, só que o canteiro de obras ele é reflorestado no final da construção, cercando a usina de florestas. Esse sistema de plataforma dá para a gente dizer que ele é um sistema ambientalmente correto, né? Então aqui você tem a usina hidrelétrica de Itaipu, né? O sistema de acumulação, você tem um grande lago e depois você utiliza essa água para movimentar as turbinas, né? Por gravidade. A usina de fio de água, você utiliza o próprio fluxo do rio, essa aqui é a hidrelétrica de Santo Antônio, no Rio Madeira, em Porto Velho, tá? E depois você tem o sistema de plataforma, é onde você tem aí meio que um sistema aí ambientalmente correto, né? Então você tem um menor impacto ambiental, né? E você tem aí inclusive a construção, né, de áreas de floresta, né, no entorno desta usina, ok? Seguindo agora, uh, a fonte de energia aí que utiliza aí as marés, né, as correntes marítimas. Essa fonte de energia ela é mais utilizada por países ricos, né, e demanda aí um alto grau de desenvolvimento científico e, claro, muito capital, né? Nós temos aí a energia maremotriz, ela utiliza um fluxo produzido pela maré e pelas correntes marinhas, né? Você também tem aí a utilização da diferença de altura entre a maré alta e a maré baixa para poder produzir energia, né? A usina aí maremotriz, ela é utilizada aí em poucos países, não são todos que têm essa capacidade. Lembrando que para se produzir energia maremotriz tem que ser um país litorâneo, assim como a própria energia aí das ondas, né? Que utiliza a energia cinética gerada aí pelo movimento das ondas, ok? Seguindo agora, temos a energia eólica, uma das matrizes de energia renovável limpa mais utilizada do planeta, né? Essa é uma fonte de energia que vem crescendo muito do ponto de vista de utilização nos últimos anos e ela demanda aí, obviamente, ventos constantes, né? E que em áreas aí onde essa questão dos ventos não sofre tantas variações assim. O único problema é a localização, né, dos aerogeradores que pode estar ocupando áreas, atrapalhando o fluxo das aves, enfim, né, fazer ruído, mas são problemas pequenos, né, se você parar para analisar do ponto de vista ambiental. Seguindo, a energia solar, né, que utiliza painéis para captação e conversão dessa energia, né? Essa energia ela pode ser aproveitada para usos específicos, né, como para você colocar num domicílio, né? Utilizar aí na tua casa, por exemplo, para ligar eletrodomésticos, aquecer a água, enfim. E também essa energia ela pode ser armazenada para você utilizar mais tarde, né? Você tem que ter baterias para armazenar essa energia. Assim, né, como no caso da energia eólica, a energia do sol ela depende de áreas, né, onde você tenha luminosidade constante. A eólica precisa de ventos constantes, aqui você precisa de luminosidade constante, tá? E também é uma fonte de energia que vem se desenvolvendo bem nos últimos anos. A Europa é o continente que mais produz, né, esse tipo de energia, né? Principalmente na Alemanha, né, que é o país mais industrializado aí da Europa. Seguindo, temos a energia de biomassa. Essa energia de biomassa,
é aquela fonte de energia que utiliza aí matéria orgânica, né? Elementos de origem orgânica, né? Sejam eles matérias-primas vegetais ou até mesmo resíduos de outras atividades produtivas que podem ser utilizadas na geração de energia, né? Quais são as principais vantagens da energia de biomassa? São menos poluentes, né, que as fontes não renováveis e permitem aí amenizar um grande problema ambiental que é o lixo. Então você utiliza inclusive resíduos orgânicos para a sua queima, né? Então você evita de jogar resíduos aí na natureza, ok? As formas mais comuns aí de energia de biomassa. O biodigestor para a produção do biogás, né? Então você pega a matéria orgânica, joga em um ambiente, espera entrar em decomposição, o gás liberado a partir da decomposição, você coleta, né, e produz energia através da queima. A combustão direta, né, quando você tem aí os materiais de origem orgânica queimados diretamente como combustível, a lenha, por exemplo, né, você utiliza para aquecer a tua casa. A combustão indireta, né, ela utiliza a fermentação do biomassa para a produção de combustíveis líquidos ou gasosos, tá? Então a combustão indireta também é uma forma aí de utilização da biomassa. Seguindo, a energia geotérmica. Essa é uma fonte de energia que você não encontra ela em qualquer local, tá? Eita. Ela depende da existência de condições favoráveis. E se ela é uma energia que vem do interior do planeta, obviamente você tem que ter áreas instáveis, geologicamente falando, né, para a utilização, né, do calor aí do interior do planeta. As usinas geotérmicas elas são eficientes e menos impactantes, né, em comparação a outras fontes de energia, né? A produção aí por setores da economia, né? Nós temos aí o desenvolvimento de equipamentos mais eficientes, né? Você sabe que quando você compra um produto lá para tua casa, uma TV, uma geladeira, ela vem com um selo. Então, nos últimos anos, a gente vem tentando produzir de maneira mais consciente, né? O consumo de energia elétrica em alguns países, você tem um gráfico aí que você pode estar analisando, né? A forma de utilização, o crescimento e o consumo de energia, né, vem principalmente aí dos países emergentes. Esses países vêm crescendo bastante do ponto de vista de consumo dessas fontes de energia. Como vocês viram, nós temos aí um crescimento massivo do ponto de vista da utilização de algumas fontes de energia, só que mesmo assim a gente tem alguns países que sofrem com a ausência dessas fontes de energia, né? As grandes nações desenvolvidas, elas se utilizam, né, do máximo que podem. E quando não tem mais energia no seu território, elas vão para outros locais buscar essa fonte de energia. O maior exemplo que nós temos são os Estados Unidos, né? Então, cerca de 1,2 bilhão de pessoas não têm acesso ainda no mundo à eletricidade, né? 2,8 bilhões ainda utilizam lenha para cozinhar e se aquecer, né? Então, dá para a gente dizer que existem vazios demográficos, existem vazios energéticos, né? Que são territórios onde você não tem, né, nenhuma forma de produção de energia a não ser a lenha. Esses países se encontram principalmente aí no continente africano, né? São as chamadas periferias energéticas aí. São aqueles países que não têm acesso à eletricidade, ok? Por enquanto que tínhamos para conversar era isso. Se tiverem dúvidas, coloquem aí nos comentários. Valeu, falou!